Bom dia, queridos. Graças a Deus, mais um dia de vida. Estamos aqui. Deus é glorioso. Estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina, a temperatura de 12 graus, sensação térmica de 9, 10. Graças a Deus por isso. Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por acordarmos com vida. Obrigado por esse ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado por vivermos e termos uma família. Em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos que compõem a comunidade cristã da qual faço parte. Coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito, ó Pai, de enfermidade, todo espírito, ó Deus, de desânimo, de inveja, de confusão, todo espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o teu servo faz nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? E nesta manhã eu quero trazer o nosso devocional, a tentação no deserto, a vitória de Jesus sobre a provação. O texto que nós vamos ler, Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11, relata a tentação de Jesus no deserto pelo diabo, que foi um momento decisivo no início do ministério de Cristo. E após jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus enfrenta provações que desafiam a sua identidade como Filho de Deus e como homem perfeito, e a missão dele também. Então as três tentações de transformar pedra em pão, lançar-se do templo e adorar Satanás em troca de reinos terrenos, refletem os desafios, a dependência, de Jesus em Deus. Ou seja, a confiança na providência divina e a obediência à missão redentora que ele tinha entre os homens. Então Jesus responde a cada tentação com citações das Escrituras, dos textos sagrados, da Bíblia hebraica, demonstrando sua firmeza na palavra de Deus, rejeitando as falsas promessas de Satanás. Então esse episódio não apenas revela a humanidade de Jesus, enfrentando tentações como nós, mas também sua divindade, vencendo a tentação de forma perfeita. Então a vitória de Jesus no deserto é um modelo para a nossa própria batalha espiritual contra as tentações, e destacando aqui a importância da palavra de Deus como nossa defesa. Não é profecia de homens que vão nos defender. É o conhecimento da palavra que vai nos defender, pessoal. Amém? Então, dentro desse contexto que eu trouxe para vocês, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a primeira tentação. Transformar pedra em pão. Mateus 4, versículo 3 ao 4. Então essa tentação é a tentação da necessidade física, que nos mostra como a tentação apela para a necessidade física imediata de Jesus após um longo jejum. Isso também reflete em nossas vidas, a necessidade física em algumas áreas que nos levam muitas das vezes a culpar Deus por uma decisão errada que nós tomamos. A resposta de Jesus a isso explora como Jesus responde com as Escrituras Sagradas. E ele responde justamente o que está escrito lá em Deuteronômio 8:3, Antigo Testamento. Esses dias eu estava comentando com alguém, porque alguém me perguntou, e
Pastor, qual era a Bíblia que Jesus citava na época do seu ministério? Era o Antigo Testamento. O Novo Testamento começou a ser escrito depois da sua ressurreição. Ele usava o Antigo Testamento. Então aqui, capítulo 4, versículo 3 e 4, vamos lá no versículo 4, né? Diz assim, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Reflete Deuteronômio 8:3. E esse texto é para destacar a supremacia das necessidades espirituais sobre as físicas. Está escrito, nem só de pão viverá um homem. E com isso nós temos as lições para a nossa vida. Aplicar a lição da primeira tentação às nossas vidas, enfatizando a importância de priorizar o espiritual sobre o material. E lembre-se que o espiritual, assim como nós não podemos ser preguiçosos no espiritual, nos ensina a não sermos preguiçosos no material também, no físico também. Uma coisa ensina a outra. Segundo ponto é a segunda tentação, o salto do templo. Mateus 4, versículos 5 ao 7. Ou seja, a tentação do espetacular. Essa tentação do espetacular analisa como essa tentação busca convencer Jesus a provar sua divindade de maneira espetacular. E o interessante, aí nós temos a sabedoria de Jesus, que reflete sobre a resposta de Jesus, que novamente usa as escrituras. Deuteronômio 6,16. Então no capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim, e disse-lhes, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás também usou a palavra. Então quando você negligencia, cuidado, porque quando você negligencia a palavra de Deus, Satanás vai usar ela para te confundir. Por isso que Jesus diz assim, buscai nas escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e ela mesma testifica de mim. Então quando nós deixamos de buscar a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, Satanás vai usá-la para nos confundir. Só que aqui ele encontrou Jesus, e Jesus disse-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele citou a lei ali, e puxou o Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, para rejeitar a tentação do maligno. Então se Jesus não tivesse o conhecimento da palavra, com certeza ele cairia na tentação. É o que acontece nos nossos dias. Pessoas que ficam buscando profecias e não a palavra de Deus. É a palavra que nos guarda. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho guardado. O salmista diz assim, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. O salmista também diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus no Evangelho de João capítulo 17, versículo 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não substitua a palavra de Deus por profecias. A palavra de Deus é a própria profecia de Jesus sobre a tua vida. É a própria profecia de Deus sobre a tua vida. E aqui nós temos Jesus aplicando com prudência. E essa aplicação com prudência da palavra de Deus encoraja a prudência e a confiança em Deus. Em vez de ficar buscando sinais e maravilhas humanos. Sinais e maravilhas humanos. Né? E nós temos, enfim, a terceira tentação, que fala sobre os reinos do mundo. Capítulo 4, versículo 8 ao 10, que diz assim, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhes, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou. Então aqui nós temos a tentação do poder mundano, que discute o apelo ao poder e glória terrenas oferecidas a Jesus em troca de adoração a Satanás. Jesus lá na frente, ele vai dizer para
os discípulos: o mundo jaz no maligno, porque ele viu que todos os reinos estavam sob o domínio de Satanás. Então o mundo jaz no maligno. Agora, a fidelidade de Jesus é tremenda. E a fidelidade de Jesus considera como Jesus firmemente rejeita a tentação, citando a palavra novamente. Deuteronômio 6,13. Escolhendo a adoração e o serviço somente a Deus, a mais ninguém. Mais uma vez, Jesus mostrou o conhecimento pela palavra dele. E a priorização ao reino de Deus. A priorizar o reino de Deus nos incentiva a colocar o reino de Deus acima de todas as ambições terrenas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, todas as demais coisas vos serão acrescentadas dentro da justiça de Deus. Deus é justo. Se você acorda cedo para pegar no batente, isso quer dizer que logo cedo a prosperidade baterá à tua porta. Porque a Bíblia diz: as bênçãos seguirão os que creem. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é morta. Tem um caminho a percorrer, a seguir. E, por fim, nós temos a vitória sobre a tentação e o seu significado. Né? Então, a vitória de Jesus nos mostra a celebração, a vitória de Jesus sobre as tentações. E destaca a sua perfeita obediência e fidelidade ao reino de Deus, a sua missão aqui na terra, fidelidade à palavra de Deus, fidelidade ao próprio Deus que o enviou. Então, serve de modelo para nós. Por quê? Porque apresenta Jesus como nosso modelo no enfrentamento às tentações, mostrando a importância de conhecer e aplicar a palavra de Deus. Eu, de vez em quando, eu comento, né? Eu já falo aqui, eu converso bastante com o pastor Marcos, pastor Luiz, né? E outras pessoas aqui. Quando eu estava no hospital, fui diagnosticado, né, com nódulos no estômago, pulmão, intestino, e logo em seguida a minha medula zerou devido à medicação que eu tomei. Primeira coisa que eu me preocupei foi em ter a palavra do meu lado lá no hospital. A palavra de Deus. A Bíblia diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu queria a palavra do meu lado. Chegou momentos de muita tristeza e angústia, pensei muito na morte, naquele momento, mas a palavra de Deus me sustentou. Né? Levanta-te, te põe de pé, fica firme. Né? E mesmo depois que eu saí do hospital, eu tinha o meu oncologista, falou: olha, você tem que se recuperar o mais rápido possível, para o mais rápido possível começarmos as sessões de quimioterapia. E aquilo ali para mim, eu poderia ter aceitado aquilo ali e não ter estado mais junto com a minha família. Mas eu rejeitei. E a minha fonte de inspiração, de força, vinha da palavra de Deus. Minha esposa chegava no hospital à noite, eu acordava, quando conseguia dormir, ainda buscando na palavra de Deus. E aquilo ali me fortaleceu. Então a palavra de Deus nos fortalece. Assim como fortaleceu Jesus na tentação, como o salmista nos ensina, como o próprio Jesus nos ensina. O salmista fala: a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus fala: busca nas Escrituras, porque tu julgas ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Testifica o que de Jesus? Que ele é a ressurreição e ele é a vida. Testifica o que de Jesus? Ele nos diz: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Testifica o que? Santifica-os na verdade. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Então, a minha fonte de força, quando eu estava ali no hospital, era a palavra de Deus. As pessoas que iam ali orar por mim, ou me visitar e orar por mim, e eu pedia: leia um texto da Bíblia para mim. E os irmãos pegavam a Bíblia minha que estava lá e lia e oravam. Sob a palavra de Deus. Né? Então a vitória de Jesus foi sob a palavra de Deus. Estava nele, ele existiu usando a palavra de Deus. Né? Então por isso que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ok? Então ele é um modelo para nós. E também encoraja a buscar força e orientação em Deus, em sua palavra, durante
as nossas provações, assim como Jesus esteve ali o tempo todo com a palavra resistindo a Satanás. Por quê? Se você não conhece a palavra de Deus, Satanás vai usá-la para te confundir, assim como usou para Jesus, dizendo, está escrito, lança-te daqui embaixo, porque os teus anjos darás ordem para te socorrer. Então, se você não estiver bem alicerçado na palavra de Deus, Satanás vai usá-la para te confundir. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E então eu quero concluir, mandar um abraço aqui para o pastor Marcos Aurélio, que está nos acompanhando. Pastorzão, Deus abençoe, graça e paz. Que o Senhor te guarde, guarde a tua família, guarde a entrada e a saída. Em nome de Jesus, por onde vocês andarem. Então, a narrativa da tentação de Jesus no deserto, conforme descrita aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11, oferece um vislumbre profundo, tanto da humanidade quanto da divindade de Cristo, quando ele enfrentou ali desafios que ressoam com nossas próprias lutas. Então, Jesus demonstra como superar a tentação através da fidelidade à palavra de Deus e à sua missão. Então esse episódio não é apenas um relato de resistência, é uma lição sobre a importância da dependência de Deus e do uso das Escrituras como ferramenta fundamental na batalha espiritual. Amém, queridos? Então que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Graça e paz.